Conheça a Flamúsica, um trabalho de pesquisa acerca da vida do Clube de Regatas do Flamengo. Olá, eu sou o Paulo Tinoco da Flamúsica, Memória e Cultura Rubro-Negra. A ideia desse vídeo é poder trazer para vocês detalhes acerca desse trabalho, seu desenvolvimento, e eu entendo que um dos resultados mais importantes é mostrar como ocorreu a construção identitária do clube em meio aos aspectos esportivos, logicamente, os aspectos sociais, de comportamento da sociedade naquele início dos anos 10, 20 e 30, a questão cultural, aí entram as músicas, as peças de teatro, né? Já nos anos 20 já havia peças envolvendo o nome do clube, a questão dos filmes e também a questão política do país, né? Mais para o fim desse vídeo, eu vou estar trazendo uma grande novidade em relação a todo esse trabalho da Flamúsica. Eu acho que vocês vão gostar de saber. Mas antes de entrar propriamente na questão da pesquisa, eu queria falar um pouquinho da minha trajetória quanto torcedor. Desde pequeno eu moro em Macaé, no estado do Rio de Janeiro, e eu me lembro que em 76 já me interessava por futebol, questão do rádio, e em 77 foi minha primeira ida ao Maracanã. Eu fui com a Flacaé do saudoso seu Aires Pascoal, e foi um jogo que obviamente eu só fui ter ideia disso depois, mas foi aquela partida que o Flamengo proibiu que a Globo fizesse a transmissão ao vivo, porque até então a TV passava os jogos, vendia publicidade em cima disso e não repassava nada ao clube, né, aos clubes. Então essa atitude do Flamengo de peitar a TV Globo na época, ela não deixando transmitir o jogo, acabou virando aí uma fonte de receita para todos os clubes a partir de então. E eu pude ter a sorte de ver essa partida, ver um gol do Zico, né? Já era meu grande ídolo. E a partir daí, 79, eu também fui ao Maracanã para ver aquele Flamengo 5-1 no Atlético Mineiro. Dessa vez já fui com o pessoal da Paulo Henrique Esportes. Sim, era uma loja do nosso lateral dos anos 60 e início dos anos 70, que ele tinha uma loja de material esportivo na cidade. E a galera que trabalhava lá organizava alguns jogos para ir ver o Flamengo no Maracanã. E foi assim que eu fui em 79. E daí, imagina, né, 78 até 83, todas aquelas conquistas, eu vivi aquilo intensamente a partir de então. E foi nesse período, início dos anos 80, que eu comecei a colecionar itens sobre o clube, né? Eram revistas, livros, camisa, questão de DVD de jogo. Na verdade, DVD não, no início era mais fita VHS mesmo de jogo. Depois que vieram a questão dos CDs, né, dos DVDs. E eu me lembro que uma das fitas que eu alugava para ver sempre era um documentário chamado Flamengo Paixão. Aliás, tem no YouTube esse documentário, quem quiser é só colocar lá, Flamengo Paixão, de 1980. E a trilha sonora desse documentário me deixou bem impactado, assim, gostei muito ali daquela questão de música voltada para o clube, né, homenageando um clube. Então eu comecei a colecionar músicas sobre o clube, não tinha uma metodologia, mas eu gostava, cada vez que eu encontrava alguma coisa eu guardava. E isso seguiu até perto de 2007, que eu já trocava informação assim com pessoas, seja no Orkut ou nos blogs, e eu me lembro que nesse período um diretor do clube entrou em contato comigo porque estava ocorrendo lá um processo, né, de transformar a torcida do Flamengo, de reconhecer a torcida do Flamengo, melhor dizendo, como patrimônio cultural do Rio de Janeiro. Então eles queriam essa lista, essa minha lista que eu tinha na época, não passava de 150 músicas, né? E aí eu cedi para eles isso, e logo em 2008, por aí, um jornalista lá do Sul, chamado Beto Xavier, que estava para lançar um livro Futebol no País da Música, ele me pediu essa relação de música sobre o Flamengo, que ele queria, o trabalho dele era mais abrangente, né, eram clubes do país inteiro, mas praticamente o capítulo que fala do Flamengo foi do material que eu passei para ele, ele inclusive me agradece lá, cita meu nome no final do capítulo, né? E aí eu comecei a perceber que havia uma lacuna em relação a essa questão da música, e aí eu comecei a me interessar por esse tema em específico, né? Comecei a pesquisar as instituições de preservação de memória no Rio de Janeiro, sendo por telefone, por e-mail ou até visitando pessoalmente. Então, todas elas foram contatadas de algum modo, né? Instituto Moreira Salles, o Museu da Imagem e do Som, a Biblioteca Nacional, o Instituto Cravo Albim, Escola de Música da UFRJ,
a Biblioteca Mozart de Araújo, enfim, todas, inclusive contatos também com colecionadores de música brasileira, né, estudiosos da música brasileira, porque eu queria entrar nesse universo da música brasileira e onde o Flamengo estava inserido nisso daí. E obviamente que eu tenho que reconhecer aqui que um dos grandes incentivadores foi o Luiz Antônio Almeida, então na época chefe da sala de pesquisa do Museu da Imagem do Som ali na Lapa, pertinho da Cinelândia, do metrô da Cinelândia, que foi um grande incentivador, apesar de ser torcedor do Fluminense, mas sempre entendeu a relevância, né, dessa questão cultural da pesquisa. Então, e nisso eu também comecei também a entrevistar, quando consigo, obviamente, artistas que são torcedores do clube, né? Então também muita coisa eu entendi da vida do clube a partir do resultado dessas entrevistas, né? Eu nem chamo de entrevista, eu chamo de um bate-papo, né? De torcedores do Flamengo. Então tudo isso começou a acontecer uma situação que acabou ampliando a pesquisa. A pesquisa que inicialmente veio só com música, a partir do momento que eu ia para essas instituições, que eu falava com as pessoas, e também tem um detalhe, que é a questão da hemeroteca, que é da Biblioteca Nacional, onde a gente pode fazer pesquisa em casa, em todas as publicações antigas e tal. Como eu pesquisava muita música nesses jornais, eu acabei encontrando muita informação relevante acerca da vida do clube. E aí começou a se expandir. E não era só a música, era a vida do clube. Aí comecei a ver as pessoas, poxa, quantas pessoas relevantes para a vida do clube que hoje estão esquecidas, né? Pode falar de um monte, Gentil Monteiro, Júlio Silva, o Paulo Magalhães, e aí você entra o presidente, né, Faustino Esposel, dos anos 20, entra também o Zé Basso Padilha, que na minha opinião é o maior presidente da história do Flamengo, é o Basso Padilha, ele que transformou o Flamengo, na verdade ele catapultou o clube quanto esse gigantismo de torcida foi na década de 30, mas não só a questão da gestão dele. A década de 30 é a década-chave, e isso, ao longo dessa pesquisa, eu pude entender isso, e obviamente que a ideia é passar isso para vocês. E então, assim, ampliou-se muito, saiu da música, por isso que apesar do nome ser Flamúsica, eu coloco como Flamúsica Memória e Cultura Rubro-Negra, porque aí envolve tudo que eu falei, né? A questão de comportamento, a questão da sociedade, como o clube se posicionou, enfim, esses personagens importantes que não podem ser esquecidos, né? Outros locais que eu também regularmente estava visitando, no caso no Rio de Janeiro, eram os sebos, né? As feiras de antiguidade, também fazia contato com os sebos de outros estados, dei sorte de achar algumas coisas importantes fazendo isso, assim como também olhando, né, os sites aí de Mercado Livre, esses próprios sites de leilões também, né, encontrei bastante coisa bem interessante, assim, que passei a colecionar, né, que tudo que ajudou para poder se somar a todo o que eu vinha já conseguindo encontrar. Eu tive que ter até um pouco de investigador, vamos dizer assim, porque muitas coisas, muitos assuntos pontuais demandaram assim meses para se dirimir uma dúvida, para resolver uma questão. Então, isso dá uma satisfação grande, como depois de muito tempo você consegue apurar ali uma informação, acerca de uma música, acerca de um fato da vida do clube importante, quando se encontra uma fotografia. Então, também tem isso, esse trabalho também me trouxe isso, essa questão desse olhar de investigador. Todo o envolvimento com essa pesquisa, ela acabou gerando em mim um sentimento assim, de gratidão, né, por essas pessoas, né, que trabalharam em prol do clube ao longo da vida, que se dedicaram, pessoas abnegadas, e que essas pessoas não deveriam ser esquecidas, né? Porque a gente tem que preservar a memória. Não adianta a gente olhar para o clube hoje, essa coisa do Maracanã, essa torcida imensa, e esquecer de quem ajudou a construir tudo isso. Então, acho que
é uma forma de gratidão, né, por essas pessoas. O professor Luiz Antônio Simas, que de vez em quando ele até cita essa questão da valorização da memória, onde ele fala de uma relação acerca da morte e da vida, porque o contrário da morte não é a vida, o contrário da morte é a lembrança, né? E o contrário da vida não é a morte, o contrário da vida é o esquecimento. Então, se a gente não tiver esse cuidado de preservar essas pessoas, porque elas foram muito importantes, elas colocaram lá na estrutura, imaginemos o Flamengo como um prédio. Quem construiu as bases para o Flamengo chegar onde está hoje? Então, a gente não pode esquecer dessas pessoas. Então, esse trabalho, quer dizer, o meu ponto de vista é esse, né? Então, esse trabalho também se propõe a estar lembrando desses personagens, pessoas importantíssimas. Chegou a um certo ponto, né, que a quantidade de informação, não só em relação à questão de músicas, né? Atualmente a minha lista de músicas já está em 1.650 canções cadastradas, e nessa eu incluo também as regravações, né? E porque, tipo assim, uma música gravada em 1970, se ela foi regravada em 2020, eu considero que é o nome do clube sendo cantado por uma outra pessoa, ou ainda que seja o próprio autor original, né? Mas sendo passada para um novo público, né? Então eu considero uma música regravada como uma música a mais. E eu também passei a me interessar por músicas de atletas sinônimos. Então eu considero músicas que falem do Zico, por exemplo. Nada mais natural, porque quando se fala em Zico, a gente já pensa logo em Flamengo. Então, nesse caso, o Zico, o Madílio, são atletas muito ligados ao clube, né? Então, eu considero uma música que tenha esse teor aí com o nome dessas pessoas. Como eu havia prometido a vocês em relação aí a uma surpresa para o final do vídeo, com tanta informação já apurada, em termos não só de música, mas de informação da vida do clube, veio a seguinte questão, né? Como democratizar isso para as pessoas? Não adiantava esse trabalho, toda essa gama de informação ficar guardada dentro do meu HD, do computador, ou então nas minhas gavetas, né? Então, uma forma que eu achei melhor para democratizar essa informação, já que eu sou designer gráfico, foi por meio de um livro, que realmente esse livro está pronto. Eu fiz o que a gente chama de protótipo, ou um boneco, né? Na questão gráfica se chama de boneco, que é esse trabalho, está aqui. Isso aqui é só um protótipo. O nome do livro vai ser Flamengo, o Fenômeno Nacional, porque o Flamengo é a maior legenda esportiva do país e é um verdadeiro fenômeno nacional. Então, eu cito essa frase nos anos 30, e no capítulo que fala dos anos 30, e eu vou estar falando maiores detalhes desse trabalho num próximo vídeo, que eu vou falar de como que está o andamento para poder conseguir produzir esse trabalho, para conseguir produzir esse livro. O objetivo agora da vez é conseguir colocar isso em prática, para que as pessoas possam ter acesso a toda essa gama de informações aí que eu venho apurando, e maiores detalhes no próximo vídeo.